Olá pessoal, dando continuidade então à seção 1 das escrituras públicas relativas a bens imóveis. As escrituras relativas a bens imóveis e direitos reais a eles relativos devem conter ainda, para imóveis rurais georreferenciados, o número do registro da matrícula, sua localização, denominação, área total, número de cadastro no INCRA constante do certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR, número de imóvel rural da Receita Federal, NIF, enquanto os demais imóveis rurais, particularmente os não georreferenciados, os objetos de transcrição, a descrição deve ser integral e pormenorizada, com referência precisa, inclusive, aos seus característicos e confrontações. Então, atento aqui aos casos de imóveis rurais. Nesses casos, a descrição tem que ser fiel, ipsiliteris, literal, não pode ser resumida, diferentemente dos urbanos, que vamos ver agora. Para imóveis urbanos, cujas descrições e caracterizações constem da certidão do registro de imóveis, o número do registro ou da matrícula no registro de imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, estado, enquanto para os demais imóveis urbanos, principalmente aqueles objetos de transcrição, a descrição deve ser integral e pormenorizada, com referência precisa, inclusive, aos seus característicos e confrontações. No caso do imóvel rural, se ele for transcrição ou matrícula, independentemente do caso, é literal a transcrição. Se for urbano e for transcrição, deve ser reprodução literal. Se for matrícula, pode fazer menção apenas à matrícula, localização completa, logradouro, número, cidade e estado. Então, cuidado com essa diferença. Se for rural, sempre vai ter que ser fiel e integral a descrição. Se for urbano, tem que olhar se é uma transcrição ou uma matrícula. Se for uma transcrição, tem que ser literal. Se for uma matrícula, aí existe um pouco mais de flexibilidade. Deve constar ainda na escritura o título de aquisição do alienante, com referência à natureza do negócio jurídico, ao instrumento que o documenta, à matrícula e ao registro anterior, ao número e ao registro de imóveis. Exame da documentação da propriedade do imóvel, obrigando a apresentação de certidão atualizada do registro de imóveis competente, bem como de ações reais e pessoais persecutórias e de ônus reais com prazo de validade de 30 dias. Indicação dos alvarás ou mandados nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial. Então, quando houver uma autorização judicial para lavrar uma escritura, tem que mencionar isso na escritura. A escritura sendo procedida conforme autorização judicial, datada de tal. Se for menor, lembra que tem que ter o prazo de validade. Continuando. Apresentação de certidões dos distribuidores do foro de justiça estadual, federal, trabalhista ou expressa dispensa pelos adquirentes e da declaração do alienante sob responsabilidade civil e penal de que o imóvel encontra-se livre e desembaraçado de qualquer ônus, judiciais ou extrajudiciais, e sobre a existência de outras ações reais e pessoais persecutórias relativas ao imóvel e de ônus reais incidentes sobre o mesmo. Prova de quitação dos tributos municipais ou dispensa expressa do adquirente, que, neste caso, deverá declarar que se responsabiliza pelo pagamento dos débitos fiscais. Veja que, pela função de cautelaridade do tabelião, ele sempre tem que alertar as partes da possibilidade. Olha, seu comprador, você pode extrair certidão do Tribunal de Justiça, civil, criminal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, dos tributos municipais, que é muito importante, e assim você ciente dispensou. Outra, que é da Justiça do Trabalho, a CNDT, do artigo 642-A, que foi dito em vídeo anterior. Então, a função do oficial é esclarecer a parte. Ele é um profissional imparcial, com conhecimento jurídico, para justamente esclarecer todas as partes. Então, ele não é fiel ao comprador, muito menos ao vendedor, para realizar o ato. Então, deve constar a quitação expressa dos tributos municipais ou a dispensa por parte do adquirente, que deverá declarar sob responsabilidade pelo pagamento de débitos fiscais existentes, justamente porque a obrigação é própria terrena, adere à coisa e acompanhará o bem. Quando se tratar de bem imóvel urbano, a indicação do número de contribuinte dado pela Prefeitura Municipal se feito o lançamento. Indicação de certidão do INSS, da Receita Federal e de órgãos públicos, quando exigidas por lei, ou se as partes não tiverem sujeitas às contribuições devidas à Seguridade Social ou forem dispensadas por lei, a declaração dessas circunstâncias sob as penas da lei. A indicação do valor do negócio jurídico, do atribuído pela Fazenda e do recolhimento do imposto de transmissão ou menção à imunidade ou isenção, se o caso, e com ressalva das hipóteses nas quais a lei autoriza a efetivação do pagamento após a lavratura. Nas escrituras relativas à transferência de domínio útil, a referência ao comprovante de pagamento dos últimos 3 foros anuais. Se a enfiteuse recair sobre propriedade privada, já caiu também isso em prova
trocando propriedade privada para propriedade pública. Então, a enfiteuse, no caso das normas referentes então à escritura de transferência de domínio útil, tem que se comprovar os 3 últimos foros anuais se a enfiteuse recair sobre propriedade privada. Nas escrituras relativas à transferência do domínio útil de terrenos de união, de direitos sobre benfeitoria neles constituídas e nas relacionadas com a cessão de direitos a eles relativos, a referência à apresentação da certidão da Secretaria do Patrimônio da União, SPU, a alusão ao pacto antinupcial e aos seus correspondentes ajustes, ao número de seu registro no registro de imóveis, quando o ato disser respeito ao objeto de convenção antinupcial. E caso o pacto antinupcial não tenha sido registrado, a expressa menção à necessidade de seu registro antes do registro relativo à alienação ou oneração. Então, no caso do pacto antinupcial, tem que ser registrado no último domicílio das partes. Nesse caso, se ela já tiver registrado, tem que averbar eventualmente no outro registro de imóveis que a parte está adquirindo nesse momento o imóvel. O pacto antinupcial tem que constar então na escritura. Fulano e ciclano, ora compradores, casados sob regime da separação convencional de bens, por exemplo, conforme a escritura lavrada no livro tal, folha tal, pelo tabelião de notas da cidade, comarca tal, devidamente registrado no registro de imóveis sob número tal, ou pendente de registro, ciente à parte de sua eventual necessidade. Então isso é muito importante. Inclusive eu tenho a obra sobre pacto antinupcial, que eu falo disso, e tem o cupom de desconto RACHID20 para você adquirir. Quando os contratos execuíveis no Brasil não poderão estipular pagamento em ouro, em moeda estrangeira ou por outra forma que venha a restringir ou a recusar, nos seus efeitos, o curso legal da moeda nacional, ressalvados os casos do artigo 2º do Decreto-Lei 857 de 69. Ou seja, teve uma época em que um notário de São José do Rio Preto, se não me falha a memória, aceitou receber Bitcoin como forma de pagamento dos emolumentos, o que foi expressamente vedado pela Corregedoria. Primeiro, que não pode se negar o curso da moeda. E segundo, que é tributo. Dessa maneira, mesmo que a parte queira, deve ser pago em real, moeda corrente. Nada obstante o previsto no artigo 47.1b da Lei 8212 de 91, faculta-se aos tabeliães de nota, por ocasião da qualificação notarial, dispensar as situações tratadas nos dispositivos legais aludidos, a exibição de certidões negativas de débitos emitidas pelo INSS e Receita Federal do Brasil e da certidão conjunta negativa de débitos da Receita Federal. Portanto, ainda que conste a dívida ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista os precedentes do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, no sentido de inexistir justificativa razoável para condicionar o registro a títulos à prévia comprovação da quitação dos créditos tributários, contribuições sociais e outras imposições pecuniárias compulsórias. O que isso significa? É um grande item que, em poucas palavras, aduz que a certidão negativa do INSS e Receita Federal, quando conjunta, não impede a lavratura do ato e muito menos do registro. Embora na Lei 8212 de 91 conste que é necessário a essa apresentação, isso é indevido, pois caracteriza a sanção política e há entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Portanto, se o oficial de imóveis negar, é de rigor que se requeira a suscitação de dúvida para que o órgão, ou na figura do juiz corregedor permanente, ou na figura da Corregedoria-Geral da Justiça, assim afaste a exigência ilegal. Justamente porque o oficial ele se respalda na lei. A lei diz que ele tem que exigir, mas as normas facultam. Então ele fica entre uma e outra posição. Ele pode aceitar e o fisco vir cobrar a literalidade da lei. Por isso ele precisa, em alguns casos, se respaldar e assim nega. Não que ele não queira, mas por conta da responsabilidade solidária do tributo. Fato é que o entendimento administrativo é pela afastabilidade dessa exigência. É recomendável, se for o caso, o esclarecimento às partes da necessidade de averbação de construção ou aumento de área construída no registro de imóveis, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis. Isso aqui também sempre cai. É recomendável, então eles trocam lá, é obrigatório, é facultativo. Resumindo, eu posso fazer uma escritura que na matrícula conste só terreno, mas a certidão da prefeitura conste casa? Sim, eu posso seguir a literalidade da matrícula e vender o terreno e depois a parte se responsabiliza em averbar a construção. Ou fazer a venda constando tudo
ciente a parte da prévia necessidade de averbação para adequação da especialidade objetiva do imóvel, do objeto. O próximo item. É recomendável, se for o caso, esclarecimento das partes acerca da necessidade de averbação de demolição do imóvel, alteração do cadastro de contribuinte, número do prédio, nome da rua, mencionando no título a descrição antiga e atual, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis. Ou seja, é recomendável também. Não é obrigatório nem facultativo. Digo assim, a literalidade da lei. Cuidado com esse termo na prova. Para a preservação do princípio da continuidade, é recomendável evitar os atos relativos a imóveis sempre que o título anterior não estiver transcrito ou registrado nas matrículas correspondentes, salvo se, ciente da situação e de seus efeitos jurídicos, interessado assuma a responsabilidade pelo registro dos atos anteriores. Então, o A vendeu para o B. O B comparece no cartório para vender para o C. O C pode comprar esse imóvel? Sim, eu posso lavrar a escritura do C pendente de registro da escritura do B. Porém, tem que ter cuidado. O B pode ter dívida e assim que ele registrar, recair, por exemplo, uma indisponibilidade de bens. Então, a parte ciente de tudo isso pode sim. Então, recomenda-se. Então, não é obrigatório. Recomenda-se evitar a lavratura de tais atos por cautela. Mandar a parte registrar primeiro a escritura do B. Assim que tiver registrado, vem lavrar a escritura do C. Muitas vezes, pela velocidade do cotidiano, da pressa das negociações, o medo do corretor e do próprio vendedor de perder o negócio, eles querem fazer a escritura assumindo esse risco pendente de registro. E assim o notário pode o fazer obedecendo essa cientificação, explicando tudo isso na escritura. Não pode simplesmente lavrar e não mencionar nada, deixando a parte incidir, por exemplo, um eventual erro de que ela não teria esse trabalho a ser feito, esse registro a ser efetuado. As matrículas de instituição de interesse de fundação não serão lavradas sem intervenção do Ministério Público. Não estão sujeitas ao requisito acima mencionado fundações que se encontrem no conceito de entidade fechada de previdência privada. Os tabeliães de nota nos atos que praticarem farão referência ao livro e à folha do registro de títulos e documentos em que trasladados as procurações de origem estrangeira, acompanhadas das respectivas traduções, a que se tenham de reportar-se. Da seção 2 agora sobre imóveis rurais. Nas escrituras relativas a imóveis rurais apenas devem conter, é obrigatório conter, a apresentação do CCIR, do INCRA, o número fornecido pela Receita Federal do Brasil, com a prova de quitação do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, correspondente aos últimos 5 anos, o inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA, para fim de desmembramento do imóvel rural, quando exigível, observadas as normas legais referentes à fração mínima de parcelamento, FMP, e à reserva legal. Então, cuidado, a parte quando vai realizar a escritura de imóvel rural, eu acrescento também a título teórico nesse item, que falta o CAR para poder registrar e que a certidão negativa de débito do imóvel rural faz dispensar a apresentação do ITR dos últimos 5 anos. O tabelião de notas não poderá, sob pena de responsabilidade, lavrar a escritura de desmembramento do imóvel rural se a área a ser desmembrada e a remanescente não forem iguais ou superiores à fração mínima de parcelamento, impressas no CCIR correspondente. Então, não pode se dividir o imóvel abaixo do módulo, abaixo da fração mínima de parcelamento, embora seja uso capível a área abaixo do módulo, tá? Apenas um parêntese. Mas não pode o tabelião voluntariamente assim o fazer na escritura. O disposto não se aplica em caso da alienação e que se destine comprovadamente à anexação de outro imóvel rural confinante, e desde que a área remanescente seja igual ou superior à fração mínima de parcelamento. Então vamos supor que eu tenho 2 imóveis. Um tem uma área menor e a outra tem uma área maior. Esse que tem a área menor, ele pode, por exemplo, vender um pedacinho dele, 2 hectares, por exemplo, desse imóvel, e isso já ser anexado dentro do maior, de modo que no final não serão 3 imóveis. A parte vendida já será logo anexada no imóvel maior. E o menor, ele não pode ficar abaixo do módulo. Então, ele tem que ter, no mínimo, dependendo da cidade, da região, 3 ou 2. Contudo, ele pode vender um pedaço que, ato contínuo, se destine à anexação em outro imóvel. De modo, então, que nesse caso não estaria sendo violada a fração mínima de parcelamento, porque o imóvel ele não chega a ter uma figura independente abaixo do módulo. Ele já é imediatamente anexado no outro. Os desmembramentos de bem imóvel, na situação prevista no artigo 2º da Lei 62, 504 de 68, também não estão sujeitos à restrição. O tabelião de nota nas situações referidas no item anterior
deve consignar no instrumento o inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA, a ser averbada na margem do registro do título no registro de imóveis. As restrições estabelecidas na aquisição de imóvel rural por estrangeiro, pela Lei 5709 de 71 e o Decreto 74965 de 74, que disciplina e regulamenta a aquisição de bem imóvel rural por estrangeiro, não se aplicam às transmissões causa-morte, doações que importam adiantamento de legítima, salvo em ambas as situações se o bem imóvel rural estiver localizado em área considerada indispensável à segurança do território nacional e as aquisições por uso capião em quaisquer das suas espécies. Então, como regra, a doação a título de antecipação de legítima, os casos de sucessão e uso capião não se aplica a regra de restrição de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. A inaplicabilidade dessas restrições não dispensa o oficial de registro de imóveis do cadastro especial e das comunicações da lei e decreto regulamentador. A pessoa física estrangeira residente no país, portadora, portanto, de RNE, somente pode adquirir imóvel rural que não exceda 50 módulos de exploração indefinida, seja área contínua ou descontínua. A aquisição será livre, independente de autorização ou licença, se o imóvel contiver área não superior a 3 módulos, MEI, ressalvados, no entanto, os imóveis situados em áreas consideradas indispensáveis à segurança nacional, cuja aquisição dependerá de assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Acima de 50 módulos é vedado. Até 3 dispensa sequer autorização do INCRA. Então, o próximo item, entre 3 e 50, por pessoa física estrangeira residente no país, dependerá de autorização do INCRA, se a área territorial exceder 20 módulos de aprovação de um projeto de exploração correspondente. A aquisição de mais de um imóvel rural com área não superior a 3 módulos por pessoa física estrangeira residente no país dependerá de autorização do INCRA, desde que a soma das áreas não exceda os 3 módulos. Então, se exceder 3 módulos, precisa de autorização do INCRA. Eu posso adquirir 10 imóveis. Se tiver abaixo de 3 módulos, não precisa de autorização do INCRA. Então, a regra é clara, né? Até 3 módulos não precisa de autorização do INCRA. De 3 a 50 eu preciso. E a partir de 50 é vedada a aquisição, como matéria assim, de proteção à segurança nacional. A declaração do adquirente estrangeiro residente no país, no sentido de não ser proprietário de outro bem imóvel rural, é emitida sob sua responsabilidade civil e penal e deve constar na escritura pública. A aquisição de bem imóvel rural por pessoa física estrangeira não residente no país, cuja área não poderá exceder 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua, dependerá sempre de autorização do INCRA, sem prejuízo de outras exigências determinadas em lei, ainda que sua área não exceda 3 módulos e esteja situado fora da área considerada indispensável à segurança do território nacional. Então, aqui o ponto mais importante é não residente. Toda essa regra anterior eu falei por residente, pessoa física estrangeira residente. Aquele que é pessoa física estrangeira não residente no país não pode adquirir nenhuma metragem sem autorização do INCRA. Então, ele não pode exceder os 50 módulos e ele sempre vai precisar de autorização do INCRA, ainda que a área não exceda 3 módulos, e mesmo que a área esteja situada fora de área considerada indispensável à segurança do território nacional. Vamos agora para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil somente pode adquirir bens imóveis rurais, seja qual for a extensão, mediante prévia aprovação do Ministério da Agricultura. Então, pessoa jurídica precisa de aprovação do Ministério da Agricultura. Cuidado, aqui eles trocam também. Ministério da Defesa, qualquer outro ministério. Pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, Ministério da Agricultura. A pessoa jurídica brasileira, constituída sob as leis brasileiras, com sede de administração no Brasil, não se sujeita ao regime estabelecido na Lei de Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro, ainda que a maioria do seu capital social e poder de controle, em qualquer uma de suas manifestações, pertence a estrangeiro residente fora do Brasil, ou a pessoa jurídica estrangeira residente no exterior. Fato é que, então, pelas normas de São Paulo, que é o que interessa para a primeira fase do concurso, as pessoas jurídicas estrangeiras cuja maioria do seu capital social e poder de controle pertence a estrangeiro residente fora do Brasil ou pessoa jurídica estrangeira sediada no exterior, não se sujeita a essa limitação. Então seria fácil, né? Podia constituir uma empresa, a maioria do capital social ser estrangeiro e eu burlo a regra. Fato é que, embora o entendimento jurisprudencial surja por outro lado, pela literalidade das normas, não se submete, então, a essa restrição.
A soma das áreas rurais pertencentes à pessoa estrangeira, física ou jurídica, não pode ultrapassar 1/4 da superfície do município, onde se situe, comprovada por certidão do registro de imóveis. Então, a soma dessas áreas não pode passar de 25%, seja física ou jurídica, da superfície dos municípios onde se situe, comprovada pelo registro de imóveis. As pessoas de mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias em cada município de mais de 10% da superfície do município. Então tem duas regras. Não pode ter mais de 25% do município todo estrangeiro e 10% da mesma nacionalidade. Ficam excluídas das restrições do subitem anterior as aquisições de áreas rurais inferiores a 3 módulos, então não se aplica essas restrições para aquisição de área inferior a 3 módulos, que não tiverem objeto compra e venda, promessa de compra e venda, cessão, promessa de cessão, mediante escritura pública ou instrumento particular devidamente protocolado no registro de imóveis competente, e que tiverem sido cadastradas no INCRA, em nome do promitente comprador, antes de 10 de março de 69. Quando o adquirente tiver filho brasileiro, ou for casado com pessoa brasileira sob o regime da comunhão de bens. Então, se tem a comunhão total de bens, não se aplica a restrição. Então, vamos lá. Imóvel abaixo de 3 módulos, quando a aquisição comprovadamente for cadastrada no INCRA antes de 10 de março de 69, então só pensar, né, que foi antes, muito antigo, e quando o adquirente, o comprador, então, tiver filho brasileiro ou casado com pessoa brasileira sob o regime da comunhão universal de bens. Pelas normas de comunhão de bens. Ter filho brasileiro ou ser casado com pessoa brasileira sob regime de comunhão de bens será relevante para o adquirente apenas para excluir as restrições da aquisição de imóvel rural por estrangeiro nessa limitação quanto a percentual do município e não todas as regras da lei de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, como, por exemplo, as autorizações que eu falei anteriormente. Além disso, tomam-se por base nessas restrições a fração ideal pertencente ao estrangeiro, ainda que caracterizado condomínio pró-indiviso. Da escritura relativa à aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira, constará o documento de identidade do adquirente, a prova de sua residência no território nacional, com ressalva da situação tratada no item 69.5 e, quando for o caso, a autorização do INCRA. O prazo de validade da autorização é de 30 dias, dentro do qual deverá ser lavrada a escritura. Quando o adquirente de imóvel rural for pessoa jurídica estrangeira, da escritura pública correspondente à aquisição, constará obrigatoriamente a aprovação do Ministério da Agricultura. Eu falei anteriormente, pessoa jurídica, Ministério da Agricultura. Os documentos comprobatórios de sua constituição e de licença para seu funcionamento no Brasil. E no caso previsto no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei de Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro e parágrafo 3º do artigo 5º do Decreto Regulamentador, de autorização do Presidente da República. O prazo de validade do deferimento do pedido é de 30 dias, dentro do qual deverá ser lavrada a escritura. O tabelião de notas que lavrar a escritura que viole as prescrições legais atinentes à aquisição de imóvel rural por pessoa estrangeira e o oficial de registro de imóveis que assim o registrar responderão civil criminalmente por tais atos. No próximo vídeo a gente vai falar de escrituras públicas de separação, divórcio, inventário e partilha. Até lá!